Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, sábado, dia 31 de janeiro de 2026. Estamos de volta aqui com um assunto que eu acho importante, interessante, que inclusive saiu nas manchetes de hoje, sobre a questão da segurança pública no país. Dizendo sobre a péssima condição na segurança pública brasileira, um plano que, segundo o atual mandatário, seria prioridade em seu governo, queria fazer isto, fazer aquilo outro, e nada aconteceu. Então, o que eu quero fazer é começar o vídeo fazendo uma pergunta muito simples e provocativa, que vai fazer todos vocês pensarem um pouco na resposta. Estamos realmente seguros no Brasil? As estatísticas oficiais podem apresentar um cenário bonito, né? Esteticamente bem preparado, mas a experiência vivida pela população conta uma história completamente diferente e muito urgente. Estamos testemunhando um declínio significativo na segurança pública e que impacta diretamente os aspectos da vida da população. O Partido dos Trabalhadores, através aí do seu líder máximo, sabe que a segurança pública vai ser o seu calcanhar de Aquiles na próxima campanha eleitoral. É o assunto que, segundo pesquisas, mais chama a atenção da população, até mais que a própria corrupção, da qual o atual governo também está envolvido até os dentes. Por esse motivo, o PT ainda não sabe como irá reagir diante dos números que deixam claros à população brasileira que segurança foi a menor preocupação do atual governo. E por isso a população brasileira vive abraçada ao medo, perdendo totalmente a qualidade de vida, que já é muito pouca por sinal. Só em 2025 as estimativas apontam para 35 mil assassinatos, homicídios dolosos, crimes como feminicídio. Estes são os registros oficiais, aqueles de que se tem conta, porque nós bem sabemos que a maioria dos crimes praticados por grupos do terror nem aparece nesses cálculos. Por outro lado, é onde Flávio Bolsonaro aparece, como aquele disposto a colocar a segurança pública no centro do debate nacional, porque ele sabe que é ali que ele vai deixar o atual mandatário, ou quem estiver no lugar dele, sem saída. E Flávio Bolsonaro vai assumir, sim, uma bandeira que fala diretamente com o medo e a indignação do cidadão comum. A sua proposta passa por romper com a lógica de impunidade, restabelecer a ideia de que o Estado deve proteger quem cumpre a lei, não quem a viola, claro. Por quê? Inspirado no que sempre defendeu Jair Messias Bolsonaro, Flávio sustenta e defende o excludente de licitude como instrumento para dar respaldo jurídico às forças de segurança, aos policiais, permitindo que eles atuem com firmeza e sem o temor constante de perseguições judiciais. A mensagem é clara: garantir condições reais de trabalho às polícias, frear a reincidência criminal e inverter a lógica de um sistema que, na prática, acaba protegendo os criminosos. E o Flávio Bolsonaro tem perfeito conhecimento dessa situação. Para ele, defender a segurança pública e defender o direito básico do brasileiro, de viver sem medo, está como ponta, digamos assim, como primeiro item de sua proposta de campanha eleitoral. Devia também tentar acabar com essas motos com escapamento aberto, que atrapalha muito.
Mas vamos adiante. Já o atual mandatário, ou melhor, já o atual desgoverno, chega nesse último ano de mandato, graças a Deus, sem conseguir entregar na prática aquilo que prometeu para todo mundo em qualquer lugar que fosse, né? Queria acabar, queria combater, queria defender a área de segurança pública. Nada fez. Um levantamento aí do Instituto Paraná Pesquisas evidencia uma insatisfação da população que não percebeu mudança concreta alguma no enfrentamento ao crime e na proteção do cidadão. O discurso oficial fala em política estruturante, prevenção e articulação institucional, mas a realidade cotidiana segue marcada por violência persistente, reincidências criminais e sensação de impunidade. Por esse motivo, é que as pesquisas atuais, mesmo sabendo que não podemos levá-las tão a sério, mas essas pesquisas já mostram Flávio Bolsonaro, que acabou de ser indicado pelo nosso presidente Jair Bolsonaro como pré-candidato em outubro de 2026, ele já apresenta números percentuais iguais ao do atual presidente da República, que já faz campanha com dinheiro público desde o primeiro dia que sentou no Palácio do Planalto. E talvez por isto, nada produziu de bom ao Brasil, né? E não, como se diz, ajudou em nada a população a se sentir mais segura. Muito pelo contrário. O que o atual mandatário fez até agora foi aumentar impostos, né? Aumento de imposto é aquele tal negócio, gasta muito, precisa repor no caixa, então aumenta imposto. E mesmo assim não cobre o rombo, que já está com um déficit de mais de 60 bilhões, né? Ou seja, o que prevalece no atual governo é a corrupção, a insegurança e o medo. Simples assim. Fato é que ao longo dos anos, os governos do PT construíram um discurso que colocou o criminoso no centro da proteção do Estado. Sempre embalado com aquela retórica ideológica, né, que apresenta o criminoso como uma vítima da sociedade, pela exploração do proletariado. Em nome de direitos abstratos, relativizou-se a responsabilidade individual, enfraqueceu-se a punição e tratou-se a violência como um problema aí quase teórico, distante da vida real nas ruas. Enquanto bandidos eram defendidos por narrativas acadêmicas e jurídicas, o cidadão comum ficou aí entregue ao medo, vendo o crime se repetir sem consequências reais. A polícia foi desestimulada a trabalhar. A justiça tornou-se previsível e a impunidade virou uma regra. O resultado disso tudo, desse modelo, é visível. Cidades sitiadas pelo medo, sensação permanente de insegurança e um país onde o Estado parece mais preocupado em justificar o crime do que em proteger quem cumpre a lei. Esse é o atual cenário do Brasil. Todo mundo olha, claro, para os escândalos de corrupção que não acabam. Ontem todos viram incrédulos, né? Digamos assim, a preleção do Daniel Borcaro para o Ministério Público. Lá dentro dizem que foi lá dentro do Supremo. Será que é verdade isto? Mas todos viram incrédulos, ele desmentindo tudo, dizendo que se ele tivesse influência com políticos, ele não estaria ali tentando se defender, blá blá blá. Por quê? A corrupção, infelizmente, já faz parte do nosso cotidiano aqui no Brasil. Já faz parte do nosso dia a dia. Não nos assustamos mais com tanta corrupção, porque é uma maior que a outra. Agora, o que nos perturba mesmo é não podermos colocar o pé para fora de casa sem sentir medo. E aí, eu quero até trazer de volta um assunto incômodo para muitos.
um assunto que eu já tinha até guardado e pronto para expor no momento certo. Um momento como agora, por exemplo, onde as coisas parecem estar um pouco mais pacificadas dentro da nossa direita. Por quê? Jair Bolsonaro forjou o caráter político de Tarcísio de Freitas ou foi Tarcísio de Freitas que se submeteu aos ensinamentos do mito? Essa é uma pergunta que muitos podem fazer, né? Até que ponto é Tarcísio de Freitas que controla os movimentos de Tarcísio? Jair Bolsonaro controla os movimentos de Tarcísio. Olha só, desde o início de 2019, quando o nosso presidente Jair Bolsonaro estava montando o seu ministério, ele enxergou em Tarcísio de Freitas algo que ia além do papel de ministro. Não era simplesmente a escolha de um ministro. Ele viu em Tarcísio a chance de blindar politicamente o maior estado do país e, ao mesmo tempo, formar uma nova liderança nacional alinhada ao seu projeto político. E quando eu falo São Paulo, o maior estado do país, a nível de colégio eleitoral, não em tamanho. Por isso, Jair Bolsonaro decidiu influenciar diretamente Tarcísio de Freitas a disputar o governo de São Paulo, mesmo Tarcísio de Freitas sendo oriundo do Rio de Janeiro. Mas o mito, que sempre teve uma visão estratégica, sabia que São Paulo era decisivo e perder o estado mais rico do país e com o segundo maior PIB do Brasil significaria entregar o poder econômico, a força simbólica, alianças estratégicas e influência eleitoral aos adversários. Ele não podia deixar isso acontecer. Então Tarcísio de Freitas, que Jair Bolsonaro sabia que era técnico, leal, respeitado pelo mercado financeiro, funcionário de carreira do DENIT, por isso ele tinha muito contato com o mercado financeiro, por conta de obras estruturantes que necessitam de financiamentos, investimentos, Então ele sabia que o Tarcísio era querido pela base conservadora, era uma peça perfeita então para essa missão, governar São Paulo. Mas havia algo ainda muito maior por trás dessa decisão. O futuro da direita. Jair Bolsonaro, naquele momento, nem pensava em seus filhos como possíveis candidatos a um cargo presidencial no futuro. Primeiro porque Jair Bolsonaro pensava em sua própria reeleição. Vou fazer um excelente governo, como fez, e vou ser reeleito. E preciso deixar alguém pronto para seguir a minha missão. Então ele precisava construir uma nova geração de líderes que pudessem manter viva sua agenda e disputar protagonismo nacional. Claro, não estamos deixando de lado o fato de que o tempo iria fazer, como fez, os filhos de Jair Bolsonaro ganharem capilaridade, como o Flávio Bolsonaro ganhou, como o Eduardo Bolsonaro ganhou, influência, importância política, não é? Mas São Paulo, então, era o único estado capaz de transformar rapidamente um gestor competente, em uma figura de projeção nacional, como sempre foi. Em governar São Paulo, você já está praticamente governando o país. Basta fazer um bom governo que você chega cacifado para disputar uma presidência. Por isso, Bolsonaro insistiu, orientou, incentivou e convenceu. Tarcísio de Freitas deveria ir para São Paulo. E ele entendeu o plano, aceitou a missão e seguiu o roteiro. E hoje, sua presença no governo paulista é um reflexo direto da influência e da estratégia de Jair Bolsonaro, que soube usar o tabuleiro com precisão para amplificar sua força e preparar o terreno para o futuro, sem dar chances para a esquerda abocanhar aquilo que nunca pegou, um governo de Estado aqui em São Paulo. Porém, Jair Bolsonaro não apenas apoiou a candidatura de Tarcísio, ele indicou
e autorizou que Tarcísio de Freitas se filiasse ao Partido Republicanos, para quem não se lembra, partido do Marcos Pereira, para disputar o governo de São Paulo. Viu, seu Alexandre Pitoli? Presta atenção. A informação não veio de bastidores, veio da própria imprensa tradicional, porque a CNN Brasil, em matéria publicada no dia 24 de março de 2022, registrou textualmente que Jair Bolsonaro autorizou que ele, Tarcísio de Freitas, e Damares Alves fossem para o Partido Republicanos. E vocês podem até procurar aí na internet. Confirmando que a movimentação partidária foi coordenada diretamente a partir do Palácio do Planalto, a partir de Jair Bolsonaro. Isto servia para mostrar também que em política é necessário se aliar até com adversários por conta da governabilidade. Isso é fato. Se você quiser caminhar sozinho, você não vai para lado nenhum, porque o Congresso Nacional é dividido entre partidos. Você tem que ter apoio, tem que ter votos, goste ou não goste. Bolsonaro fez isso por estratégia, não por acaso. Naquele momento, o Partido Liberal, do qual o próprio Mito já era filiado, não oferecia a Tarcísio de Freitas a estrutura e a unidade necessária em São Paulo para sustentar uma candidatura competitiva. Já o Partido Republicanos, com base forte entre os evangélicos, diretórios organizados e menor resistência interna ao bolsonarismo, oferecia exatamente o ambiente político de que Tarcísio de Freitas precisava para crescer, atrair o centro, dialogar com prefeitos e conquistar um estado historicamente complexo. Vejam só, ao autorizar essa filiação, Jair Bolsonaro espalhou sua influência por mais de uma sigla, ampliou seu alcance nacional e pavimentou o caminho para que um nome técnico, moderado e competente assumisse o comando do maior colégio eleitoral. Foi uma jogada clara no tabuleiro, fortalecer seu projeto político em 2022 e, ao mesmo tempo, projetar uma liderança confiável para o futuro. Deu certo. Tarcísio venceu, consolidou-se e virou referência na nova direita brasileira. Mas aí surgiu uma questão. Por que Tarcísio de Freitas escolheu Gilberto Kassab para o seu secretariado? Essa é a pergunta que muitos fazem até agora. É por isso que muitas pessoas batem em Tarcísio de Freitas. Pô, Kassab é seu secretário, onde já se viu isto? Muito bem. A escolha se deu por um simples motivo. Motivo muito importante. Porque Tarcísio de Freitas precisava de algo que nenhum político naquele momento, por mais competente que fosse, conseguiria produzir de um dia para o outro. Poder político real. Jair Bolsonaro estava começando seu governo. Tinha voto da população. Mas as assembleias espalhadas pelo Brasil já estavam fechadas e contaminadas por partidos de centro ou da esquerda. A chamada direita, que na prática nunca existiu até então, não tinha força em prefeituras. Então o político real era Gilberto Kassab, que comandava e comanda até hoje o PSD, um dos partidos mais fortes e capilarizados de São Paulo, que é dono de uma rede de prefeituras e deputados que simplesmente não existia ao redor de Tarcísio de Freitas quando ele venceu a eleição. Então o Partido Republicanos, embora organizado, não tinha musculatura suficiente para sustentar sozinho um governo no estado mais complexo do Brasil. Por isso, a escolha foi lógica. Tarcísio trouxe para dentro da gestão uma máquina política já pronta, com estrutura, influência e presença territorial, exatamente o que faltava ao novo governador. Gilberto Kassab oferecia respaldo imediato,
articulação experiente pelo número de prefeituras que tem no estado e capacidade de garantir maioria de votação nas assembleias, principalmente a de São Paulo. Enquanto Tarcísio de Freitas oferecia um governo técnico e estável. E esta foi a aliança entre quem tem o projeto e quem tem a engrenagem para fazê-la funcionar. Agora, para demonstrar como funciona o teatro das tesouras no Brasil, normalmente, em política, por mais experiente e articulado que o político seja, ele sempre acaba criando seus monstros. E foi assim com Jair Bolsonaro e com Tarcísio de Freitas. O mito Bolsonaro se deparou com um momento de dificuldade em seu governo, né, que se viu obrigado a se unir ao centrão de Valdemar Costa Neto, líder do seu partido, a colocar Ciro Nogueira, líder do Progressistas, né, para ocupar a pasta de ministro da Casa Civil, o ministério mais forte dentro do Planalto. Né? Bolsonaro nem por isto mudou seu caráter, nem por isso se sujou, se corrompeu, se vendeu. Muito pelo contrário. Manteve sempre viva a sua linha de conduta. Honestidade, caráter, fé em Deus, fé na família e na pátria. Né? Nunca vendeu sua vocação em fazer seu governo o melhor que o Brasil já teve. E o mesmo acontece com o Tarcísio de Freitas, que teve que se unir a Gilberto Kassab para viabilizar seu governo. E que acabou criando no líder do PSD o sonho de se transformar governador. Mas para isso precisaria empurrar Tarcísio para concorrer à presidência. Por isso essa conversa, o sistema quer Tarcísio, Faria Lima quer Tarcísio, Tarcísio é o candidato do sistema. Tudo inflado pela imprensa, que faz parte do jogo, né? Como essa trama não deu certo para o Gilberto Kassab, já que Tarcísio de Freitas reafirmou sua intenção de concorrer à reeleição em São Paulo e vai dar apoio a Flávio Bolsonaro, então Kassab já anunciou que agora seu candidato, a princípio, é Ratinho Júnior, do próprio PSD. Não fosse o interesse de se transformar em governador, porque então, sabe, por que o Gilberto Kassab pretendia dar apoio a Tarcísio de Freitas para a presidência da República, rejeitando o Ratinho Júnior, que é do seu governo, que é do seu partido. Por que o Gilberto Kassab queria apoiar Tarcísio, que não é do PSD? É porque ele queria o governo de São Paulo, claro. Como resultado, ontem mesmo o Gilberto Kassab não segurou mais a frustração e falou abertamente que Tarcísio de Freitas é submisso a Jair Bolsonaro. E penso que isto responde à pergunta inicial. Tarcísio de Freitas politicamente é submisso a Jair Bolsonaro. E faz uma excelente administração aqui em São Paulo, eu pelo menos vejo assim, moro na capital, por ter uma capacitação técnica. O currículo dele é inegável. Mas, antes de qualquer coisa, porque seguiu passo a passo o que foi determinado por Jair Bolsonaro. Então, a possibilidade de não ser fiel a Jair Bolsonaro é nula. É zero. E eu tinha que trazer essa matéria, até porque eu gastei tanto tempo para prepará-la, né? E estava guardada aqui nos meus arquivos. Eu falei, não, está na hora de falar. E aproveitei hoje que é sábado, né? Dá para todo mundo depois relaxar, comer uma pizza, tomar uma cervejinha, tá calor pra caramba. Eu sei que vocês vão comprar a pizza e a cerveja no cartão de crédito para pagar em 10 vezes, né? Porque hoje em dia tá difícil até para chamar uma pizza, viu? Tá cara demais. Tá difícil, mas deixando a brincadeira de lado, é o que eu tinha para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, chamem os amigos para me acompanharem no canal. Deixem seus likes. Hype o canal. Todo mundo agora entrou na onda. Hype, dê um hype. Dê um clique de like para mim, tá bom? Né? Se inscreva no canal se você não está inscrito. Eu espero que vocês tenham um excelente final de sábado e desejo encontrá-los amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e ele há de querer com certeza. Desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso, até amanhã, se Deus quiser, ele há de querer. Tchau, tchau.